E aí, pessoal, dia de resenha de HQ, Daniel aqui, hoje trazendo um livro de Reckless, cujo título é Amigo do Demônio, de Ed Brubaker e Sean Phillips, essa dupla que tem uma média qualitativa maravilhosa mesmo. A série Criminal tá aí para não me deixar mentir, né? Se você não conhece os caras, deveria conhecer, e é o que eu sempre falo, tá? Não tem nenhum problema de você começar pelo álbum que está no meio, tal. No Criminal, por exemplo, existem interligações sutis e tal, mas você pode começar por qualquer canto dessa narrativa interligada. E Reckless é a mesma coisa, porque é um personagem aqui que apareceu primeiro neste álbum, chamado Reckless, e já foi comentado aqui na playlist, inclusive, vou deixar aí nos sugeridos para você dar uma olhada, caso não tenha visto, e é bacana você dar uma olhada porque aí você já vai saber do que se trata o personagem aqui. Eu posso ficar livre para falar diretamente da história aqui, o que eu achei especificamente deste álbum, que já adianto, achei melhor que o outro, tá? Aliás, eu achei muito bom o Amigo do Demônio, achei, assim, entre histórias em quadrinhos, com essa pegada, com esse punch de pulp, essa aqui foi uma das melhores que eu peguei. E bom, vamos ao que interessa, né? Mas antes de ir ao que interessa, vou pedir aquele like esperto para você, não deixa para o final, senão você esquece. Ajuda aí nosso conteúdo, por gentileza. E também, se não se inscreveu no canal, por gentileza, faça isso. E não se esqueça de ativar o sininho. Então vamos lá. O Reckless, só para dar uma passadinha rápida a limpo, é um cara que não é um detetive particular, mas é aquele cara durão. Apesar do visual surfista, ele de fato é um surfista, ele resolve problemas assim, problemas muito complicados, né? Envolve investigação, ele é um pouco detetive? É, mas não é exatamente um detetive particular, e é por isso que o personagem ele acaba se tornando um pouco mais interessante aqui para nós, tá? Bom, histórias que se passam aí nos anos... Aqui, essa aqui, por exemplo, em 1985, tá? Que tem as características da época, assim, muito bem definidas aqui. E também é algo que está impregnado da década anterior. E eu vou explicar por quê. Bom, conforme vocês viram aí nas primeiras páginas, você tem a história que não tem uma progressão linear, porque ela já começa a partir de uma situação de perseguição em que o personagem se vê aí em um perigo... perseguido por skinheads, então você já quer saber como o cara acabou nisso, né, e como ele vai sair dessa situação, né. E toda essa história ela gira em torno de um pequeno romance engatado pelo Reckless, que é um cara super solitário e tal, um romance engatado com uma bibliotecária, e essa bibliotecária, por acaso, ela é vietnamita, ela foi adotada por um casal norte-americana, e ela tinha uma irmã adotiva que, por sinal, era muito amiga dela, elas eram muito companheiras, mas essa irmã sumiu. E por conta desse romance, dessa simpatia, né, dessa atração instantânea, esse relacionamento que vai crescendo, o Reckless fala, não, eu vou investigar isso para você. E sai para essa investigação. E é claro que, em se tratando de uma história que se passa ali na Califórnia, tal, você tem toda essa aura de Hollywood em torno, principalmente pela moça ter sumido ainda na década de 70, a primeira coisa que se pensa é que ela tentou, bom, que se sabe, né, no caso, ela ia tentar a vida de atriz, né, e o que normalmente acontece, né, aconteceu muito na vida real, era as pessoas acabarem caindo em drogas e tal, ou coisas até mais pesadas do que isso, quando essa carreira artística não dá certo. E isso já é esperado, é claro, mas obviamente que, em se tratando de uma história de Reckless, existe algo muito mais sórdido por trás disso. E assim, nós temos aí o pano de fundo de toda a situação revelado aos poucos enquanto a investigação avança. E obviamente que não vou falar mais, não vou dar detalhes de como essa história se desenvolve, mas é uma progressão assim notável. A gente está falando de algo assim que tem lá sua dose de clichês, óbvio que tem, mas
os caras aqui, o Brubaker, né, no texto principalmente, ele é muito hábil em colocar esses clichês a favor da narrativa e a favor da experiência dos leitores. E quando eu falo isso, eu digo que isso já começa a partir da composição desse personagem, tá? Por quê? O Reckless ele tem uma característica que me chama muita atenção, e isso já vinha do primeiro álbum, mas aqui, como você está acompanhando o cara novamente, você tem a possibilidade de se envolver ainda mais com ele. E o que eu acho bacana é que, obviamente que esse cara, por ser um cara durão, solitário, aquele tipo caladão, né, que é tão magnético nas narrativas, tanto no cinema quanto na literatura policial e tal, ele tem um cinema, o que aumenta essa aura cool em torno dele. E é um cara com habilidades, assim, bastante peculiares, né, no sentido da frieza, no sentido de enfrentar caras na porrada sem muito temor e tal. Então isso, querendo ou não, é uma fantasia de poder para leitores. Isso não tem como dizer que não, sabe? É bacana você ver isso. Mas por outro lado tem o contraste. Eles conseguem mostrar que essa vida, ela não é nem de longe algo agradável. Leitores não olham para esse cara e falam, pô, gostaria de ser esse cara, porque essa vida é uma merda, né? Junto com todas essas habilidades, com todo esse conjunto que forma o cara, vem um monte de merda também, né? Que faz com que ele seja um puta do infeliz também. E esse contraste eu acho muitíssimo bacana. Fora que você tem um cara que tem essa moral forte e tal, apesar de que é uma ética maleável, sim, claro que é. Mas ele é um cara que aqui ele tá colocado frente a uma situação em que ele vai encontrar pessoas que, falando o português claro, merecem levar porrada, né? Merecem que esse cara solte os cachorros em cima deles, porque são pessoas capazes de coisas horríveis, né, para dizer o mínimo. Bom, para começar, a gente já vê o cara sendo perseguido por skinheads no começo, então a gente já sabe que esse grau de maniqueísmo da história, ele não é incômodo, ele funciona demais para que você comece ali e siga em frente. E a revelação, assim, progressivamente, essa investigação, ela é, assim, muito, eu diria, atraente, para você saber o que existe por trás mesmo, né? Porque uma coisa vai puxando outra até uma resolução lá no final, uma resolução que, sim, será melancólica, não tem como. Essas histórias, elas nunca têm, não é spoiler também, essas histórias nunca têm como ter um final feliz, né? No máximo é uma resolução, um fechamento, mas isso não é menos amargo para quem está envolvido por causa disso. E enfim, esses traços aqui do Sean Phillips e esse chiaro escuro que ele sempre imprime nessas histórias tem total consonância com o texto. É um neo-noir de primeira, isso aqui. Eu diria que não vai trazer nada de novo para quem lê, mas o que tem aqui, ele está orquestrado, está organizado de uma forma magistral. É um gibi que cumpre 100% aí das suas pretensões artísticas, da sua proposta conceitual. Esse punch pulp, é claro que se você não gosta desse tipo de história, fica difícil recomendar. Mas se você curte esse lance policial mais pulp mesmo, em que você tem uma dose de maniqueísmo, mas é a dose certa, né? É a dose que te faz torcer por alguém e querer que outro... torcer pelo sucesso de uns e torcer pela desgraça de outros, tá? Isso é plenamente alcançado aqui e eu não poderia esperar outra coisa de um gibi do Ed Brubaker e Sean Phillips. Então, mais uma belíssima edição da Mino, para quem gosta de neo-noir, policial e tal, para quem gosta dessa pegada aí, essa virada, essa época, virada dos anos 70 para os 80 e tal.
tá tudo no lugar aqui. Então, recomendadíssimo, tá? De novo, se você não leu o primeiro Reckless, não tem problema também. Pode pegar sossegado, tá? Mas tenho certeza que uma edição vai puxar a outra, porque não tem como ficar só em uma, tá? É tudo muito legal mesmo, uma qualidade assim bem acima da média. Então é isso. Se você curtiu tudo que eu falei, por gentileza, compra aí pelo nosso link, ajuda aí o nosso canal também, porque se você compra pelo nosso link a gente ganha uma pequena comissão também. E fora isso, os mesmos recadinhos do começo. Se você não deu like, por favor, ajuda aí nosso conteúdo, dá esse like, deixa esse joinha aí pra nós. Se não se inscreveu no canal também, por favor, faça isso, não esqueça de ativar o sininho. Formiga Elétrica tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, tá aparecendo aí na tela. Dá uma olhada lá no nosso programa de recompensas para apoiadores, tem grupo exclusivo de WhatsApp, tem sorteio todo mês, tem conteúdos exclusivos, recebe podcast primeiro que todo mundo. E não se esqueça também que Formiga Elétrica tem um evento presencial para rolar dia 9/12/2023, o Encontro com os Elétricos. O link está aí na descrição, no Simpla, onde você garante seu ingresso e tem maiores informações, tá? Tem versão presencial, tem versão online, dá uma olhada lá se você curte ficção científica, é um evento imperdível aí em São Paulo. Se está com dúvida, comenta aí também, por favor, compartilha nosso conteúdo e é isso. Boa leitura!